bem-vindos a todos. Boa noite. Nós estamos... boa noite. Boa noite, Padre Adilton. Sua bênção. Deus abençoe sua bênção também. Que alegria. Alegria grande estar com o senhor, reencontrá-lo, né? Foi em 2017, né, que estavam juntos lá em Roma, o curso. Isso. Eu havia participado já em 2015, né? E em 2017 tive a oportunidade de novamente estar participando. E aí tive a minha grata satisfação também lá de conhecer o senhor. Eu quero ir no do 2022. 2022 para aquele mesmo curso. Que maravilha. Então, boa noite, gente. O pessoal está entrando, padre. Que ótimo. Depois se apresenta, estão entrando. Já temos 80 pessoas. 81. Enquanto isso, vamos orando, não é? Vamos orar. Isso. Isso aqui é a sequência que a gente reza sempre na paróquia. Isso aqui da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que é a padroeira da Bahia. Espero que um dia possas vir aqui celebrar, presidir a Santa Missa, com as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira, única e excelsa do estado da Bahia. E Dom Murilo, vocês sabem, estava aqui, era o nosso arcebispo, né? Agora arcebispo emérito. Isso. Dom Murilo foi o que me ordenou diácono. Tenho um grande carinho por ele. É catarinense. É isto? Isso. Padre Damião, bem-vindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos, irmãos e irmãs, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações. Consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho, calma. Na aflição, consolo. Na angústia, paz. Ó luz da verdade, aclarei as dúvidas de nossos corações. Sem a vossa força, nada o homem pode. Nenhum bem há nele. Lavai as nossas manchas, pregai nossas securas, curai nossas doenças, comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos, que em vós confiam, vossos 7 dons, dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Invoquemos a Virgem Santíssima, Rainha dos Anjos, e São Miguel Arcanjo, nesse dia tão belo dos Santos Anjos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ser o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui, Padre, a imagem do altar, uma réplica da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia. Uma igreja de 1549, tornou-se freguesia em 1623, chamava-se antigamente freguesia. Então, Padre, pode apresentar-se, né? Se apresentar o pessoal aí, o pessoal está chegando. Mas a grande alegria já fazer a apresentação e nós começar. Então, eu sou o Padre Pedro Paulo, sou o pároco da paróquia São Sebastião de Neitápolis, Arquidiocese de Florianópolis, e há 5 anos, já está indo para o 6º ano, eu também fui convidado pelo meu bispo a servir no Ministério de Exorcismos, e também faço parte da Associação Internacional de Exorcistas. Faz parte da Associação Internacional de Exorcistas de quanto tempo? Desde o início, desde o ano 2015. Padre Amorte ainda na época era vivo, né? Então
o primeiro curso de exorcistas que eu participei em Roma, ele não pôde estar presente, mas ele participou por uma videoconferência, né? E então podemos assim também, né, desde o início, com a presença na associação, também colher muito, né, da presença e da sabedoria dele, né? Eu era assim, adolescente, jovenzinho no seminário, todos os livros dele que saía, né? Psiquiatria, exorcismo, novos contos de um exorcista, os exorcistas falam, Isso. também peguei lá na Itália, etc. Então, mais uma vez, queremos acolher a todos e todas que aqui estão chegando nessa live, para nós conversarmos com esse irmão, pároco da Arquidiocese de Florianópolis, que irá nos falar essa conversa, esse bate-papo, que já teve também com o nosso irmão, Padre Gabriel Vilaverde. Fiquei encantado e assim pude convidá-lo. E ele, com Nossa Senhora, disse sim, né? Eis aqui o servo do Senhor, com bastante alegria. Então, Padre, primeiramente, você poderia falar um pouquinho sobre o que é o mistério iniquitatis, mistério da iniquidade. Bem, essa expressão aparece primeiramente na segunda carta de São Paulo a Tessalonicenses. Depois também o Papa Paulo VI, né, naquela famosa conferência dele, né, aquela audiência do dia 15 de novembro de 72, ele novamente fez referência a esse mistério, né? Depois também a CNBB, há pouco tempo, lançou um material de estudo, né? Esse material aqui. Então, onde também novamente fez referência a esse mistério, que é o mistério do mal, né? O Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar, né, sobre a queda dos anjos, depois a queda, né, do ser humano, no número 385, ele vai dizer que diante do sofrimento sempre vem a pergunta, né, de onde vem o mal? E aí, né, nesse número 385 vai dizer o seguinte: o mistério da iniquidade não só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, para abordar a questão da origem do mal, fixar nosso olhar a partir da fé naquele que é o vencedor do mal, né, em Jesus Cristo, né? Então, a partir de Jesus Cristo que a gente vai entender o sentido da nossa vida, o sentido da criação e também essa realidade, né, da presença do mal. Se nós formos olhar para o ministério de Jesus, nós vamos ver que o ministério de Jesus tem basicamente 3 serviços: a pregação da palavra, as curas, tantos milagres que Jesus realizou, e também os muitos exorcismos que Jesus fez, né? Então, para entendermos o mistério do mal, precisamos olhar para Jesus, olhar para as Escrituras e ver o ser humano que desde o início é tentado, né? Tentado primeiramente por Satanás, depois também pelas suas fraquezas, né? A concupiscência, e depois também pelo mundo, né? O mundo é um mundo paganizado, um mundo afastado de Deus, né? Então, esses textos que eu apontei no início, né, e principalmente o catecismo, nos ajuda a entender um pouco melhor o que é esse mistério, né? E a primeira carta de João 3:8 diz assim: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então não tem como entender Jesus sem esse combate em relação ao mal, que é causa, é origem, está na raiz, né? De toda desordem e de toda fraqueza, né? Com que o ser humano também é tentado, né? Obrigado, Padre Pedro.
olhando, obrigado essa presença desse mistério da iniquidade, esse mistério do mal. Existe a presença do bem, mas infelizmente, eu recordo aquilo que João Paulo II disse: Deus dá limites ao mal. Sim. Deus é Senhor de todas as coisas. Essa semana, no dia 29 de setembro, celebramos a festa dos Santos Arcanjos, São Gabriel, São Miguel, São Rafael. E hoje, memória dos Santos Anjos da Guarda. Que graça! 2 de outubro. Querido Padre, a liturgia constantemente recorda a existência dos anjos para nós cristãos. Você poderia nos explicar o que é essa realidade angélica e depois o que é o demônio? Então, mais uma vez, uma referência, né, ao Catecismo, no número 328, nos diz que a existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama de anjos, é uma verdade de fé, né? Então, hoje, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas dizendo: mas será que é isso mesmo? Será que os anjos existem, né? Então, é importante desde o início ficar assim muito claro, né? Essa realidade angélica é uma verdade de fé, né? E o catecismo, então, várias vezes vai fazer referência, né, aos anjos, a quem são os anjos, as missões, as missões que o anjo, né, que os anjos têm. E no número 336 vai dizer assim: desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Depois o catecismo vai fazer referência a São Basílio Magno, dizendo: cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida, né, à vida eterna. E o Papa Francisco, ele tem falado muito, né, sobre a realidade dos anjos. E no ano de 2015, ele disse assim: o anjo da guarda é como que o embaixador de Deus, junto de cada pessoa. E ele diz: peçamos a graça dessa docilidade, de escutar este companheiro, este embaixador de Deus que está junto de nós em seu nome, e somos sustentados pela sua ajuda sempre a caminho. 2 de outubro de 2015. Né? Essa semana, o Papa, quando fez uma saudação aos bispos da Alemanha, ao povo da Alemanha, né? Ele disse: recorramos a eles frequentemente na oração, para que nos socorram em todas as situações da nossa vida e nos ajudem a manter o olhar voltado a Jesus, a nossa única salvação. Então, esta realidade dos anjos é uma realidade, né, atestada nas Sagradas Escrituras, depois em toda a tradição viva da Igreja e também, né, nos inúmeros testemunhos dos santos, né? Então, é uma realidade de fé. E nós precisamos assim, ir conhecendo mais, para contarmos também com esse presente que Deus nos deu, né, que são os nossos anjos. Existe, então, também uma hierarquia angélica, onde são 9 coros, e distribuídos em 3 hierarquias. Então, a primeira é a hierarquia, que são os serafins, querubins e tronos. Depois, a segunda hierarquia, que são as dominações, as virtudes, as potestades. E uma terceira hierarquia, que são os principados, arcanjos e anjos. Né? Então, essa semana, celebramos os arcanjos, 3, né, que a Sagrada Escritura, então, apenas nos mostra o nome de 3, né, mas são mais. Primeiramente, então, temos o arcanjo Miguel, né, que significa quem como Deus. E, primeiramente, Miguel aparece no livro de Daniel. Né? Temos 2 referências, uma no capítulo 10, outra no capítulo 12, e ali Daniel apresenta Miguel como esse protetor do povo de Israel, né? E hoje da igreja, que é o novo Israel, é o novo povo de Israel.
Depois nós encontramos também uma referência na carta de São Judas, no versículo 9, né? Miguel luta contra Satanás pelo corpo de Moisés. Depois também temos uma referência, então, muito importante, que é no livro do Apocalipse, né? Onde Miguel combate, né, contra o dragão, contra a antiga serpente, né, contra Satanás. Depois temos, então, o segundo arcanjo, que é Gabriel, que significa força de Deus. Nós vemos também uma referência a esse arcanjo no livro de Daniel, no capítulo 8, e também no capítulo 9, onde vemos que Gabriel tem a missão ali de levar o anúncio de Deus, né? Depois, no Novo Testamento, nós recordamos que Gabriel é aquele que vai anunciar o nascimento de João Batista, o nascimento do Senhor Jesus. Temos também, então, o terceiro arcanjo, que é Rafael, que significa Deus cura. E nós, então, vemos, né, uma bonita catequese em relação a Rafael no livro de Tobias. E é muito interessante, assim, né, lermos a história de Tobias, do pai Tobias, Tobit, né? Nós vemos ali realmente, assim, como é esta presença cuidadosa, zelosa, né, de Rafael. E uma boa catequese para entendermos também, né, como trabalha e atua os nossos anjos da guarda. Então, primeiramente, então, né, recordamos, no dia de hoje, os nossos anjos da guarda, mas lembramos desse segundo grau, né, na hierarquia, que também são os arcanjos. Então, tanto os anjos como os arcanjos são aqueles que estão também mais próximos de nós, que olham por nós. Interessante que hoje na missa o prefácio fala de todos. O prefácio da missa, serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, virtudes, anjos, arcanjos, principados. Eu gosto muito de celebrar até a missa votiva dos Santos Anjos. É uma grande graça. E é muito interessante nós vermos, né, Padre, como a presença dos anjos estão sempre muito evidentes na liturgia, né? A oração eucarística número 1, nós fazemos esse pedido, né, que o vosso anjo leve, né, até diante de Deus a oferenda que ali está sendo, né, apresentada. Então, depois, cada missa, né, no prefácio, nós terminamos sempre também dizendo, né, santo, 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 né? Então, fazendo também essa referência, unindo a nossa voz, a voz dos anjos no céu que louvam, que adoram, né? Nosso Deus. Exato, exato. Os anjos fazem viver uma vida mais sobrenatural. Nunca esquecemos essa dimensão. E agora, sobre esse anjo decaído, né? Satanás, o diabo e os seus sequazes, seguidores. Então, o catecismo vai dizer, no número 391, que alguns dos anjos, todos os anjos são criados por Deus, né, foram criados bons, mas alguns anjos, liderados por Satanás, também chamado diabo, de uma forma radical e irrevogável, né, recusou a Deus e o seu reino. Então, quem é o demônio? O demônio é um ser espiritual, de natureza angélica, condenado eternamente. Deus os pôs à prova, e nesta prova, alguns obedeceram, outros não. Os que desobedeceram de forma definitiva, tornaram-se demônios, né? E, então, eles por si só é que se transformaram no que são. Ninguém os fez assim, né? Então, aqui uma questão assim mais uma questão mais terminológica, né? Quando nós estamos falando, né, de Lúcifer, Satanás, o diabo, estamos nos referindo aqui ao mesmo ser. Satã vem do hebraico, Satanás vem do aramaico e diabo, né, vem do grego, né? Satã significa o acusador, o inimigo. Satã significa o adversário, o inimigo, né? E o diabo significa o acusador, o caluniador, né?
que mostra um pouco também, então, aquilo que o demônio, né, que este ser faz, né? Então, quando nós falamos, né, Lúcifer, Satanás, o diabo, estamos nos referindo ao mesmo ser. E quando falamos de demônios, nós estamos é um termo que nós usamos para, de uma forma geral, falar todos os anjos maus, decaídos, todos aqueles que se voltaram, né, contra Deus, né? E nós encontramos, então, né, no Antigo Testamento, a referência, né, a Satanás, né, a Satã, Satanás, e depois, de modo de forma muito corrente, nos Evangelhos e também, né, nos outros textos do Novo Testamento, né? Obrigado, Padre Pedro. Como o demônio, né? Os demônios agem em relação ao ser humano, em relação aos espaços, aos animais? De que modo ele atua? Bem, o ritual de exorcismos, bem no início, vai dizer que os demônios, eles esforçam-se para associar o homem à sua rebelião contra Deus. Como eles já não podem mais fazer algo contra Deus, eles procuram, né, procuram fazer com que o ser humano também, assim como eles, se voltem contra Deus, né? E o ritual de exorcismo vai dizer que, né, o demônio pode agir sobre, né, pessoas, sobre coisas, sobre animais, né, sobre lugares. Então, quando nós falamos, né, da ação do demônio, nós sempre diferenciamos, distinguimos. Existe uma ação que é ordinária, né, uma ação comum, mais corrente, que é a tentação. Depois nós temos uma segunda ação, que é uma ação extraordinária, né, uma ação fora do comum. Eu vou, então, aqui colocar assim de uma forma bem geral, né? Depois convido todos também a verem com calma aquela live que nós gravamos com o padre Gabriel Vilaverde. Então ali eu expliquei de uma forma um pouco mais detalhada, né? O que é uma ação ordinária, o que é uma ação extraordinária. Mas na ação extraordinária nós temos então algumas maneiras do demônio agir. É uma maneira então, né, fora do comum, uma maneira extraordinária. Temos a vexação, que é uma ação sobre os sentidos externos. Então, a pessoa pode ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas. Então, é uma ação mais sobre os sentidos. Depois temos a obsessão. Temos a obsessão, que é uma ação, então, mais sobre os sentidos internos, né? Sobre a mente, sobre a memória, sobre a imaginação. O demônio, né, pode agir, né, dessa forma, atormentando a pessoa. E temos, então, os casos também de possessão, né? Quando o demônio age sobre o corpo, sobre a mente, e a pessoa, então, tem crises, manifestações, né? Então, essa é uma ação extraordinária que se dá sobre as pessoas. Quando nós falamos de uma ação do demônio sobre animais, sobre lugares, sobre coisas, nós falamos, então, de infestação, né? Essa terminologia ela foi cunhada pelos bispos italianos, né? Então, e hoje é a terminologia que nós temos usado na Associação Internacional de Exorcistas, né? Para distinguir essas várias maneiras, né? Esses vários graus aí, maneiras diferentes, né, do demônio agir. Mas como eu falava também na live do Padre Gabriel, a ação que nós mais devemos ter atenção, cuidado, é a tentação, né? Porque esse é o principal objetivo do demônio, nos tentar, né? Para que diante, né, de uma situação nós caiamos e pequemos. E o pecado grave, o pecado mortal, é o que nos separa de Deus, nos faz perder o céu, né? Nos faz perder a graça de Deus, a graça santificante, né? E gostaria aqui, então, de, né, fazer algumas referências ao catecismo, né? O catecismo da Igreja Católica, no número 1033, nos diz assim:
Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Depois, o número 1035, né? 1035, diz assim: as almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno, né? Depois o catecismo, também no número 1033. Onde diz assim, número 1861. Diz assim: o pecado mortal é a possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor. Né? Então, se esse estado não for a graça santificante, né? A vida na graça, não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna, o inferno. Né? Então, nós temos estas referências ao catecismo que realmente assim nos advertem, né, da realidade séria que é o pecado. O Papa Francisco, no dia 21 de janeiro de 2014, dizia: o maior pecado de hoje é que os homens perderam o sentido de pecado. Ele estava aqui fazendo referência a Pio XII, né, que também muitas vezes recordava isso. Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque como as Sagradas Escrituras, né, nos dizem, 1 João 5,16, há pecados que levam à morte. Né? Então, precisamos ter consciência da gravidade que é o pecado. E de modo especial aqui, né, o pecado mortal. O que são os pecados mortais? São todos aqueles pecados relacionados aos 10 mandamentos da lei de Deus e aos 5 mandamentos da Santa Igreja. Então, precisamos gravar, decorar, né, e ao mesmo tempo também estudar o significado, o conteúdo, né, de cada um dos mandamentos. Então, as pessoas hoje já não se dão mais conta que, por exemplo, faltar a missa final de semana é um pecado grave. Né? Sexta-feira, um dia que precisamos fazer alguma penitência, né? Hoje, sexta-feira, e assim por diante. Né? Então, temos esses pecados assim, por exemplo, adultério, concubinato, essas coisas todas que são pecados mais grosseiros, né? Mas precisamos também estar atentos aqui àqueles pecados, quando o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Que são os pecados de idolatria, crer em falsas doutrinas, falsos deuses, aqueles pecados de superstição, né? E também os pecados de adivinhação e de magia, né? Então, na live do padre Gabriel, né, eu apresentei vários livros, mas gostaria aqui de mais uma vez, né, fazer referência a um livro muito importante que a gente precisa conhecer, chamado Os Danos do Espiritismo. Né? Muitas pessoas hoje até usam a Bíblia para dizer: ah, não, mas é possível ser, né, ser um espírita e ser católico. Não é possível. São coisas totalmente distintas. Né? E a Sagrada Escritura, deixa eu pegar aqui um texto, né, bem importante. Livro de Levíticos, capítulo 19, no versículo 30, diz assim, 31. Não vos dirijais aos espíritas, necromantes, nem consulteis adivinhos, não, para que não sejais contaminados por eles. Né? Depois, Deuteronômio 18, versículo 9, enfim, há uma variedade, né? Muitos textos onde Deus vai repetindo, vai dizendo: olha, né? Há práticas que são proibidas, que são perigosas, que colocam em risco, né? A nossa salvação e podem também abrir uma brecha, uma porta para o demônio, né, agir de uma maneira extraordinária na nossa vida. Então, precisamos realmente estar muito atentos a isso.
né? Cartomantes, espiritismo, reiki. Tem uma carta, um documento, né, que os bispos americanos fizeram também sobre o reiki, chamado Princípios de Avaliação do Reiki como Medicina Alternativa. Então, um documento mostrando que, primeiramente, né, o reiki é algo que não tem nenhuma credibilidade, nenhum respaldo científico, né? Em segundo lugar, nos coloca, assim, de uma situação de risco espiritual. Porque se trata de magia branca. Ah, mas perigoso é a magia negra. Não, magia é magia. Branca ou negra, a fonte é a mesma. São forças ocultas, né? Buscar uma ajuda do demônio para conseguir alguma coisa. O demônio pode até no primeiro momento dar alguma coisa, mas depois ele cobra, e cobra caro, né? Nesse sentido. Então, né, fiz referência a esse livro ali, que pode ajudar bastante a gente também, então, a entender um pouco mais as várias doutrinas que estão aí, né, sendo tão propagadas, incentivadas, que nós, como cristãos católicos, realmente respeitamos todos, mas são coisas que não são compatíveis, ao contrário, são tão combatidas, né, tão condenadas por Deus nas Sagradas Escrituras. Deuteronômio 18, versículo 9, Deus chama que são práticas abomináveis. Então, precisamos, né? Nós respeitamos, né, quem quer seguir por esse caminho, mas precisamos deixar claro, dizendo, olha, ou você é católico ou você não é. Né? Não é possível misturar as coisas. Então, a adivinhação também, né? Adivinhação entra nessa mesma coisa. Adivinhação, reiki, maçonaria, entra na mesma. São Isso portas mesmo. abertas. Só citar, então, algumas coisas aqui, né? Horóscopo, astrologia, fenômenos de evidência, espiritismo, consulta médiuns, cartomante, leitura de mãos, búzios, ouija, tarô, né? Práticas de adivinhação. Práticas de magia, benzedeiros, curandeiros, macumba, feitiçaria, umbanda, reiki, essas coisas todas, né? Não tenho aqui, né? Mas, enfim, eu poderia dar uma infinidade de materiais e livros que podem ajudar a gente realmente a ver o que é uma coisa e o que é outra, né? Por isso que é importante, muito importante, nós conhecermos a nossa fé católica. Além da palavra de Deus, também o catecismo da Igreja Católica, né? Porque, como Deus nos diz lá em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Se Deus é o Senhor da nossa vida, o Criador de tudo, se Ele não puder nos ajudar, quem vai poder? Né? Ele é o único necessário, Ele é o Senhor de tudo. Então, só a Ele nós podemos recorrer. Ele é o único Senhor, o único Deus, né, que pode todas as coisas. Percebo que os jovens também no rock satânico, esse rock heavy metal e esses paredões com certas músicas indecentes também realmente é uma ação do mal. Padre querido. O senhor, padre, né, fez também uma tese, né, muito interessante em Roma, onde tratava justamente disso, né? Se eu quiser comentar um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando. Na verdade, a tese é sobre a Virgem Maria, protótipo da igreja, a professora de defesa da vida, onde eu busquei falar, olhando para Maria, que ela defendeu a vida, a partir da palavra de Deus, o sim dela foi sempre a vida. E é o sim da igreja, né? Do respeito à concepção até a morte, dizendo não ao aborto provocado, dizendo não de embriões humanos, dizendo não à eutanásia, dizendo não a tudo que destrói a família e a vida. Inclusive, 8 de outubro é o dia do nascituro, né? A semana da CNBB, a semana da vida, de lutar pela vida. E tem lá umas 34 páginas que Stefano De Fiores disse, olha, padre, coloque aí, o satanismo é também uma realidade contra a vida. Porque existe o satanismo ácido, onde existem assassinatos a partir do satanismo. Irmãos, essas pessoas que matam os próprios pais, os avós, inclusive uma freira que será canonizada, beatificada no ano 2000, ela foi assassinada. Essa freira foi ajudar
uma jovem adolescente grávida, pensando numa ajuda, mas na verdade era um complô. E essa jovem, dizendo ela, levada por Satanás, saqueou a freira. E a freira, antes de morrer, perdoou, a exemplo de Santa Maria Gorete. Então, lá falava, né, da Igreja Satânica, de Anton Levi, a fundação da Igreja de Satanás, os sacramentos satânicos, a chamada Missa Negra, também o rock satânico, as mensagens subliminares que o nosso consciente não entende, mas o inconsciente entende que ali é um louvor a Satanás. Sim. E eu comparo também com essas músicas dos paredões, dos funks, músicas que degradam o homem, a mulher, a pornografia, uma visão destruída da sexualidade, né? A fornicação que o valor, né? Essas relações antes do matrimônio, o pessoal pensa que ser namorado e ser noivo é ser casado. Inclusive, nas novelas, encontrou-se, vai para a cama. Tudo isso é porta aberta ao demônio. Ele fica batendo palma. E interessante, naquele curso, me marcou bastante, que o exorcista disse, o demônio é triste, ele não tem alegria. Ele não tem humor, ele é triste. E nessa tristeza leva muitos a viver a vida tristeza. Esse pessoal que se deixa levar pelo demônio pensa que é feliz. Recordo aqui Bento XVI, podemos fazer muitas festas, mas só Deus nos dá a verdadeira felicidade. Isso mesmo. Cristo, Senhor. Isso mesmo. E passando, já que você é exorcista, pratica, né? Não apenas fez o curso, mas quais são os sinais, Padre, para que nós possamos ver que ali há uma verdadeira possessão demoníaca, com a presença satânica, uma obsessão, uma vexação, os sinais de uma verdadeira possessão diabólica? Então, o ritual de exorcismos, né, nos apresentam quatro sinais, né? Então, primeiro, a aversão ao sagrado, aversão ao Santíssimo Nome de Jesus, da Virgem Maria, dos santos, aversão às imagens, a lugares santos, né, a objetos sagrados. Depois, isso mesmo. Isso mesmo. Depois, há um segundo sinal, que é manifestar forças superiores à idade ou à condição física. Então, a força sobre-humana, né? Terceiro, revelar coisas ocultas ou distantes. O conhecimento de coisas ocultas, coisas escondidas, né? Quando as pessoas vão aí em adivinhos, a dizer coisas da vida da pessoa, bem, o demônio sabe do nosso passado, sabe da nossa história, sabe como nos pescar, né? Sabe o que a gente quer ouvir. Então, quando se trata do conhecimento, né, que não está acessível ali a nós, então, revelar coisas ocultas, coisas distantes. E depois também, então, um quarto sinal, que é falar uma língua estranha ou desconhecida. Ou entender, né, aquele que também está falando. Então, são sinais que mostram, então, uma possível possessão. Quanto mais sinais, mais evidente, mais claro, né, vai ficando. Então, o que é a possessão? É um fenômeno pelo qual um espírito maligno possui o corpo de uma pessoa e em determinados momentos pode falar e mover-se através do corpo, sem que a pessoa possa evitar. Então, faz gritar, cair no chão. A pessoa pode ali também manifestar uma voz diabólica, cheia de ódio, cheia de raiva, né? O demônio pode mover objetos, né? Fazer a pessoa levitar. A pessoa pode expelir, né, materiais. O Padre Amorte costumava muitas vezes, né, nos mostrar pregos, cabelos, objetos, né? Eu lembro de um caso que eu atendi, que a pessoa foi vítima, né, de um malefício, e durante o exorcismo a pessoa começou a vomitar cachaça, né? E a pessoa era uma pessoa que não bebia, era uma pessoa... Para entender aqui, malefício seria uma bruxaria, uma feitiçaria, Isso um bozó. Isso para mesmo. a pessoa entender aqui da Bahia. Uhum. Isso mesmo. Então, as pessoas perguntam, né? Ah, mas o feitiço, o malefício, isso pega, isso funciona? Bem, né? Há pessoas que têm, né, uma aliança com o inimigo e trabalham para isso, né? E se a pessoa não está na graça de Deus,
está vulnerável, está desprotegida, né? Então, a chave sempre é vida na graça de Deus. Procuramos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos, né? Tendo realmente uma vida cristã autêntica, pronto, precisamos ficar preocupados, né? Então, a maioria dos casos, hoje, se passam por pessoas que já não têm mais uma vida cristã. E aí estão suscetíveis, vulneráveis espiritualmente, né? E podem acabar manifestando um sinal ou outro desse aqui. O padre Pedro Paulo, se estamos em pecado mortal, qual é a via ordinária para nos ter a graça de Deus? Sermos lavados pelo sangue de Jesus, perdoados, que eu percebo que às vezes a fila da comunhão cresce. O que é que você diz de modo ordinário? Qual é esse sacramento do encontro? Ok. Então, a porta de entrada é o sacramento do batismo. Ali nós somos salvos, redimidos, recebemos de Deus de presente, né, a salvação, né? Depois, quando nós jogamos fora, né, a graça de Deus pelo pecado grave, então o caminho é o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. E o padre Gabriel Amorti costumava dizer que a confissão é algo mais poderoso que o exorcismo. Deixa eu ler uma citação dele aqui. Ele dizia assim: muitas vezes escrevi que se causa muito mais raiva ao demônio confessando-se, ou seja, arrancando do demônio a alma, do que exorcizando e arrancando-lhe assim o corpo. A confissão é mais forte que o exorcismo. O padre Fortea, também, que é um grande estudioso dessa área, né? Certa vez ele disse assim: nós, seres humanos, somos como meninos e nos maravilhamos com o que é mais espetacular aos nossos olhos. A confissão é menos espetacular, sua obra é mais discreta, mais silenciosa. No entanto, a confissão é um dom divino, bem maior que o exorcismo. O exorcismo só retira o demônio do corpo. A confissão retira o mal do nosso espírito. A confissão destrói nossas ataduras com a iniquidade. E não é só isso, nos concede a graça santificante. A confissão não só perdoa, mas corrige nossa alma e enche-a de luz, né? Então, a confissão é um sacramento extraordinário. Nós, como cristãos, não podemos ficar sem a confissão, não devemos ficar muito tempo sem nos confessarmos. A pessoa pode, né, sem a comunhão, chegar ao céu? Olha, com dificuldade até pode, né? Mas sem confissão, não. E nós não podemos comungar de qualquer jeito. É uma ofensa grave, é um sacrilégio confessarmos em pecado grave, comungarmos em pecado grave, né? Então, recorramos mais vezes à confissão, né? E vivamos. A confissão vai nos ajudar a viver tudo de uma forma melhor. A Eucaristia, a nossa vida de oração, né? A busca das virtudes, e assim por diante, né? Obrigado, quando a pessoa vai nesses feiticeiros, esses lugares aí, uma vez lá eles dizem, né, reza uma oração, faz isso, faz aquilo, mas nunca eles dizem, se confesse. Porque eles sabem, né? Se confessar, quebra o vínculo, a influência, perdem né, o vínculo, o acesso, o domínio que existe sobre a alma da pessoa e também que pode acabar repercutindo sobre o corpo. Dado por Deus. Deus nos blinda com a sua confissão, com esta graça, nos lava com o sangue. Os santos e santas buscavam a confissão, Padre Pio, João Maria Vianney, Santa Faustina, mergulhavam na confissão, Teresinha do Niño Jesus. Por que o demônio tinha tanto ódio, né, do Padre Pio, São João Maria Vianney? Porque eram confessores. Passavam horas e horas confessando, horas e horas no confessionário. São Leopoldo também, São Leopoldo é um capuchinho, né? Qual é a importância dos psiquiatras ou psicólogos no Ministério dos Exorcismos? Bem, o ritual de exorcismos vai dizer que, bem, no número 17 e também no número 14, vai dizer que
na medida do possível, nós podemos recorrer aos peritos na ciência médica, psiquiatras, né, pessoas que tenham sensibilidade das realidades espirituais. Então, podemos contar com esse auxílio, com esses profissionais, né? E quando nós tivemos, há pouco tempo, né, em São Paulo, um curso sobre exorcismo e orações de libertação, então lá foi falado para nós, foi apresentado, né, as diretrizes da Associação Internacional de Exorcistas. E lá teve um psiquiatra, onde fez assim, né, uma longa conferência falando para nós daquilo que nós exorcistas precisamos estar atentos. Alguns casos que aparentemente são estranhos, mas que são, né, estão dentro de um quadro clínico. Então, como esta live vai ficar gravada, eu apenas aqui vou fazer menção, né? Depois, cada um pode, né, com calma, buscar se inteirar um pouco mais disso, né? Mas existem 12 quadros clínicos que nós, exorcistas, precisamos estar atentos para não confundirmos com a ação do demônio. Então, estão distribuídos em 4 blocos. No primeiro bloco, os casos de transtornos psicóticos, esquizofrenia, distúrbios delirantes, distúrbios psicóticos condividido, né? Aqueles casos de distúrbios delirantes induzidos e estados alterados por uso de substâncias. Então, distúrbios por uso de substâncias psicóticas, né? Então, precisamos estar atentos a esses quadros, esses transtornos mais psicóticos. Depois, um segundo quadro, um segundo bloco, são as formas de dissociação e histeria. Então, temos os casos de distúrbios histriônicos, de personalidade. Depois, distúrbios de conversão, então, aqueles distúrbios de sintomas neurológicos funcionais, distúrbios dissociativos de identidade, personalidades múltiplas, né? Os casos, o terceiro bloco, são os casos de transtorno de humor, então, episódios hipomanical, os episódios depressivos. Um quarto bloco, que são os transtornos neuróticos, então, distúrbios obsessivo-compulsivo, o síndrome de Tourette, né? Então, aqueles distúrbios com tiques combinados, de múltiplos, de motores múltiplos, vocais, enfim. E, por último, um quinto bloco, que são os casos de simulação, distúrbios fictícios, né? Então, a gente precisa olhar esse quadro todo, né? Porque são quadros que têm uma explicação natural, uma explicação científica, né? E que, quando nós, no acompanhamento das pessoas, vamos percebendo aqueles sinais, os possíveis sinais de possessão, são sinais bem pontuais, que não se enquadram dentro desses casos, né? E algumas vezes a pessoa apresenta alguns sinais, mas pode também ali apresentar alguns desses transtornos, né? Então, há casos que a gente precisa ter um trabalho conjunto. A pessoa vai no psiquiatra, vai no psicólogo e também vai no exorcista, né? E fazemos esse trabalho conjunto, né? Então, e há casos realmente que o demônio se esconde atrás de uma doença. Pode provocar uma doença, né? A pessoa vai lá muitas vezes, né, no mago, no macumbeiro, não sei o quê, e tem uma aparente melhora. E o demônio ali vai tirar os sintomas, não vai resolver, mas vai desaparecer naquele momento, né? Então, são casos realmente complexos, que precisamos ter realmente assim, bastante atenção, né? E ver o que é uma coisa e outra, né? Então, esse diálogo com os profissionais da medicina ajudam muito a dar-nos passos realmente bem seguros, né, no acompanhamento das pessoas. Obrigado, Padre, por esta iluminação e a importância também desse olhar científico
E vim aqui em Salvador com calma para conhecermos a Santa Dulce dos pobres, viu? Vimos a Então, já Santa Dulce estive em Salvador, padre, faz muito tempo, na época de seminarista, né? como E pude seminarista. conhecer, né, toda a área ali de trabalho da irmã Dulce, né? Realmente é algo fascinante, uma riqueza. O santuário está lindíssimo, belíssimo, né? O lugar que ela fica. E é Sim. bom saber que ela ficou 8 anos enterrada na Conceição da Praia. E foi o meu antecessor, Monsenhor Osmar Valeriano, que fez a carta, entregou a Dom Lucas, dizendo: Vejo nesta irmã, nessa freira, nós baianos, virtudes heróicas. E Dom Lucas começou o processo lá em Roma, foi aceito, Dom Geraldo Magela continuou, e depois Dom Murilo, né, deu toda a força também, saiu com ele, né, foi o ano passado, lá estávamos, foi uma grande graça. E durante 8 anos, ficou ali enterrada na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, e ali temos uma relíquia na igreja dela. Estamos agora fazendo a campanha para termos, daqui para novembro, a imagem naquela área do altar, que ali todo mundo saiba que ainda tem hoje aqui permaneceu os restos de Santa Dulce dos Santos até hoje. E todo aniversário dela, ela ia lá, ela celebrava lá. Monsenhor Osmar Valeriano tem um retrato dele colocando a coroa de flores na cabeça de Santa Dulce, na irmã Dulce, né, abraçada por São João Paulo II 2 vezes. Então é uma grande graça. E ela era muito devota da Imaculada Conceição, de Santo Antônio, fazia todos os dias o terço, adoração ao Santíssimo, 1 hora, e depois ia cuidar dos pobres. É incrível. É, Já são, mais são, são dois grandes nomes, né, padre? Temos aqui, né, tão próximo da gente, a Santa Dulce, e também depois a Santa Teresa de Calcutá, né? Então, dois grandes nomes, assim, que realmente são uma riqueza, né, que Jesus nos deu à igreja, né? Teresa de Calcutá esteve em Salvador e abraçou a Santa Dulce. Lindo isso. Também Que João Paulo II. maravilha. Os santos se encontram, né? Os santos e santas se aproximam. A santidade, Isso, um vai para o outro na santidade. A graça, a graça. isso mesmo. Então, graças a Deus, o pessoal está chegando, padre. Já está Padre, tudo. muitas pessoas não conhecem muito o senhor, né? Se eu pudesse falar um pouquinho também da onde o senhor trabalha, o senhor é professor, né? Então, quiser saber dar um pouquinho, acho que também é interessante. Porque tem gente também aí do Sul, né? Que eu vi que você fez uma grande também chamada, né? Então, sou padre Adilton Lopes, Adilton Pinto Lopes, quase parente da irmã Dulce, né? Dulce Lopes. E fiz 25 anos de padre na Anunciação do Senhor, ordenado diácono e padre por Dom Lucas Moreira Neves, esse grande cardeal da Bahia. Na época, eu fazia biologia, com 7 meses de padre, formei-me na biologia, presidi a missa da formatura. Na primeira paróquia, está em festa agora, São José de Assis, na periferia, lá em Alto de Coutos, lá no subúrbio ferroviário. Paróquia onde as pessoas, a gente que é jovem, você jovenzinho, as pessoas vão ensinando a gente a ser padre, na prática, no dia a dia, vai nos ensinando. E Deus me deu sempre assim, a alegria, o dom da alegria de ser padre, a alegria de ser sacerdote. Visitava as pessoas ali, etc. Depois, Dom Lucas pediu-me que eu fosse a Roma, tinha feito biologia, fui matrimônio e família, fazer mestrado em matrimônio e família, e me aprofundar na bioética, ali no Gemelli também, no Hospital Gemelli. Então, eu estudava mestrado em matrimônio e família e o master, chamado Master de Bioética. Aí, com 2 anos e 2 meses de padre, eu fui para Roma. Soube que ia para Roma 12 de outubro de 98. Cheguei lá, então, 12 de outubro de 97. 98 eu estava lá. Um mês, não sabia dizer nem bom dia, nem bom giorno, nada, nada, nada. Primeiro dia de aula, quarta-feira de cinza. No Instituto Matrimônio e Família, fundado por São João Paulo II, para estudos, matrimônio e família. Então, minha mestrado, a minha especialização é em matrimônio e família. Psicologia do casal, psicologia da família, espiritualidade conjugal, a doutrina do matrimônio na história
a dogmática aplicada ao matrimônio, né, o sacramento do matrimônio, a antropologia teológica. Aí lá eu conheci o professor Marco Ilê, fiquei enamorado pelas suas aulas de todo mundo, fiz minha tese com ele, o empenho de Maria na promoção e defesa da vida em João Paulo II, porque João Paulo II, para mim, é um grande magno, o Papa dos jovens, da família, o Papa da vida, Evangelium Vitae. E é interessante que a Evangelium Vitae foi assinada no dia que foi ordenado. Depois que foi isso, 25 de março de 95. Eu também completou 25 anos. Para mim, a carta magna da Igreja a respeito da defesa da vida, o valor inviolável da vida humana, desde a fecundação até o fim. Isso. Ali já é uma vida. Deus coloca um dos documentos mais proféticos do magistério. E uma riqueza. Exato. Vários casais conheço que, a partir do momento que leram o Evangelho Vitae, né? Ficaram assim, maravilhados, encantados. O Papa João Paulo II disse ali: é preciso que faça ecoar no mundo um grande clamor, uma grande oração em defesa da vida. E os últimos números falam de Maria, defesa da vida. O Papa diz: Nossa Senhora Virgem Maria, ela está intrinsecamente unida ao Evangelho de vida, à vida. Ela está entre a cultura da morte e a cultura da vida. O dragão, o demônio que vem posicionar-se contra a mulher. E o Papa chega a dizer: atrás de todo ataque contra a vida, todo ataque a favor do aborto, a favor das drogas, a favor da corrupção, a favor da destruição de bens humanos, a favor da eutanásia, está aquele que é chamado por Jesus assassino desde o início. O pai da mentira, o enganador. Então, lendo aqueles capítulos, eu ainda quando saí, né, era jovem padre, aí eu me apaixonei. Aquilo eu levei para Roma, porque meu sonho é fazer Mariologia. Então, me apareceu Marco Ilê, foi um professor, fiz 7 disciplinas com ele, mesmo as disciplinas não era para fazer, eu fiz. Porque eu me sentia, como disse ele na primeira prova, tirei a nota máxima, 30-30, eu disse: o Senhor me fez sentir discípulo de Emaús, o Senhor falava, meu coração ardia. E aí fiz suas disciplinas com ele e disse: eu queria que o Senhor me seguisse no meu mestrado. E ele aceitou. Ele até dizia, toda vez que eu entregar para ele ler as provas, né? Tinha alguns sacerdotes me ajudou na época, Padre Genival, etc. Porque eu não tinha computador, eu tinha que escrever tudo à mão, para depois ele digitar. Demorou muito para comprar um computador. Aí, toda vez que ia dar o trabalho, bloqueava a impressora ou o computador. Aí falei com ele: professor, me desculpe, cheguei aqui 2 horas a mais. Ele falou: meu filho, eu sei, é o demônio. Reze, meu filho. Quer perturbar a obra de Deus, quer perturbar a defesa da vida. E assim, fiz o mestrado com ele, summa cum laude, depois ele comecei o doutorado com ele. Mas ele foi eleito bispo, na época, secretário da Unidade dos Cristãos. Ele falou: padre Adilton, me desculpe, mas não vou dar mais ensinar. A academia perdeu um grande professor, um grande mestre. E ele me mandou procurar lá 3 professores, eu os procurei, mas queriam que eu mudasse o tema, queriam que eu saísse de Maria. E dali já fazia Mariano, conheci Stefano de Fiores, eu perguntei ao professor: meu tema é Maria a vida, meu tema está ligado à bioética, meu tema quer ver Maria, a defesa da vida, da família. Ele disse: isso é novidade. Ninguém falou desse tema ainda, Maria bioética, Maria vida moral, na defesa da vida. Eu te sigo, mas ia para a Gregoriana. Aí fui para a Gregoriana. Quase não deixaram ser lateranense, foi um rebu. O decano da Gregoriana disse: não, padre, se o senhor quiser vir para cá, tem que fazer 8 disciplinas de doutorado, tem que tirar no mínimo 9 em cada disciplina. Estudei, passei em tudo e comecei a escrever. E está aqui minha tese. Que bem, e maravilha. Para você, né? A promoção, a título, a Virgem Maria, protótipo da promoção de defesa da vida. Não mais João Paulo II, mas aproveitei muito, mas eu ampliei a questão. A Virgem Maria, protótipo da igreja, modelo da igreja na promoção de defesa da vida. E aqui que entra
as ameaças à vida hoje, e o padre, o grande monfortano, mariólogo Stefano de Fiores, ele disse: não, padre, vários ataques contra vidas, ameaças pré-natal, inclusive a ONU, muitos programas contra a vida humana, e eu vou citando vários elementos, né? Planificação familiar, aborto, guerra, clonagem humana, até reprodução, mentalidade contraceptiva. E ele disse assim: procure falar do satanismo, porque cresce na Europa e no mundo o satanismo. Dizia ele: quanto mais a nossa sociedade se afasta de Cristo, se torna pagã, secularizada, quanto mais os homens e mulheres esquecem de Deus, mais a bruxaria, a feitiçaria, a desviação, a magia, a evocação dos mortos volta. Estamos vivendo em tempo de neopaganismo, da necessidade de uma nova evangelização na força do Espírito Santo. E aqui, o crescimento do satanismo, realidade obscura, promotora de uma cultura da morte, da página 90. Vou abrir aqui para ver, são muitas páginas, da página, vários tipos de satanismo, a história do satanismo, a igreja Levi, eu narrei até a Missa Negra. Ele falou: diminua essa nota, é muito forte. Quando falava de colocar a cruz ali nos lugares íntimos da mulher, ele pediu que eu tirasse essa nota. E tá aqui, é enorme, o satanismo ácido, a história do satanismo entre os jovens. E eu sei que é da página 90 a 116, falando. E coloco também o que Amato disse, cardeal da Santa Igreja, que foi da defesa, foi do Caso dos Santos. Eu fui para ele para umas aulas sobre Maria e os anjos, Maria e Satanás, Maria e os demônios. Me serviu bastante esse ensinamento do cardeal, que ainda era professor de cristologia, para ver essa guerra que o Papa João Paulo II, Evangelho Vitae, fala. Existe uma guerra de Maria a favor da vida e contra a morte. E todo ataque da morte não tem origem no ser humano. Tem origem no sedutor do ser humano. A morte e o mundo entraram... A morte e o mal entraram no mundo por inveja do diabo. Então, eu nunca pensei em pesquisar sobre esse tema, mas o próprio professor que me seguia disse: faça isso. E, para mim, deu trabalho. Tive medo de entrar em certos sites satânicos para pesquisar, mas rezava. E Deus foi me abrindo também esse leque, colocando Maria passa à frente, né? Pisa a cabeça da serpente. Isso aí. Isso mesmo. Não sei se o senhor conhece esse livro aqui, A Cultura da Morte, do Sanayuna. Não. A Cultura da Morte, não. É um grande estudioso, né, de todo esse contexto difícil que estamos vivendo. Ele escreveu um livro bem famoso chamado Poder Global, Religião Universal, também. Esse é mais conhecido, né? E aqui ele vai, então, falar desde, né, de Pio XII a Bento XVI, então, todo esse contexto que estamos vivendo delicado da cultura da morte, né? E concordo com o senhor, realmente, o Evangelho Vitae, e também junto com a Humane Vitae, né? São dois anúncios proféticos, realmente, para esse momento que estamos vivendo. Depois todos podem conferir ali no meu perfil, aqui no Instagram. Há poucos dias, né, publiquei um livro chamado Contracepção, um perigo para o seu corpo e para a sua alma. Então, colocando bem às claras, né, qual é o ensino da igreja a respeito desse tema. Porque, junto com a pauta da contracepção, né, veio toda a pauta da cultura de morte, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque não é algo inocente, não é algo opcional na vida da gente. Não, é uma escolha que nós estamos fazendo, muito séria, né?
Então, e precisamos conhecer a doutrina da igreja, porque Jesus veio para nos salvar todo, né? Então, o nosso corpo, a nossa alma, né? Então, tudo aquilo que diz respeito ao nosso ser precisa também, Jesus precisa ser o Senhor. Então, é importante você conhecer, né, sobre esse tema. O livro tem uma apresentação de um bispo, Dom Odair, um doutor em bioética, padre Luiz Carlos Lodi, e também de uma renomada ginecologista de São Paulo, né? Uma mulher realmente muito preparada. Então, assim, tem um imprimatur também do meu bispo. Então, está tudo certinho doutrinalmente e precisamos tornar esse tema mais conhecido, para a gente viver, de fato, um matrimônio santo, gerar os filhos santos, né? Um matrimônio realmente vivido na sua intensidade, né? Aberto à vida. Então, conheçam, né, esse tema e é uma pequena contribuição que eu, né, estou deixando e que realmente é urgente. Precisamos, nesse momento, né, que tão grave ataque à vida, precisamos realmente buscar a santidade das nossas famílias e precisamos, para isso, também nos inteirar a respeito desses temas, né, que foi anunciado com tanta firmeza, né, por Paulo VI e depois João Paulo II e os papas, né? Papa Francisco também agora. Então fica esse convite a todos. E tem aquela sétima e oitava, depois é bom você mostrar o teu livro, né? Que é muito importante Certo. aquele livro, eu tenho também. Temos ouvido bastante que o exorcismo é um ministério de misericórdia. Pode nos falar um pouco sobre isso? O exorcismo, o ministério do exorcitato como o ministério da misericórdia? Então, o processo de Gerasa, né, quando Jesus, então, é um caso realmente muito sério, muito grave que Jesus encontrou, né? E depois de Jesus, então, libertá-lo, no final, Jesus vai dizer assim: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele. É Marcos 5:19, né? Então aqui Jesus diz: vai e anuncia-lhes tudo que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. Então, esta obra que Jesus realiza na vida das pessoas é uma obra de misericórdia, né? O Papa Francisco, no ano de 2014, outubro de 2014, ele escrevendo, né, a Associação de Exorcistas, ele disse: os exorcistas manifestam o amor e acolhimento da igreja a quantos sofrem por causa da obra do maligno. Então, existe esse ministério, né, de evangelização, de acolhida, de misericórdia, para as pessoas que naquele momento, né, necessitam, né, dessa ferramenta, né, desse instrumento. O padre César Trucchi, que também escreveu um livro bem importante sobre, né, o tema dos exorcismos, um dos nossos professores lá que tivemos em Roma, né, padre? Ele dizia assim, tem uma matéria dele que nós encontramos aí na internet, onde o nome da matéria é: o diabo não está em todos os lugares, mas não o desafie. Esse é o nome da matéria. E lá no finalzinho ele diz: o exorcista sabe que o demônio existe, mas também que ele não está em todos os lugares. Eu entendi, acima de tudo, que o exorcismo é um ministério de misericórdia, um ato de amor por uma pessoa que sofre. Então, tanto o Papa Francisco, né, como o Padre César Trucchi, mostram muito isso né, com as suas palavras. Depois, recentemente, o Padre Francisco Bamonte, presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, ele, quando, né, estava apresentando essas diretrizes, que vão ser em breve ser publicadas aqui no Brasil também, pela CNBB, ele dizia assim: o exorcista, antes de tudo, é um evangelizador e um sacerdote, porque qualquer que seja a origem do mal que aflige aos que se aproximam dele, seja ou não uma forma autêntica de ação extraordinária do demônio,
se empenha em inculcar a serenidade, a paz e a confiança em Deus e a esperança em sua graça. E ali onde realmente se estabelece um caso de possessão diabólica, acompanhar aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo por uma causa do maligno, com humildade, fé e caridade, para apoiá-los na luta, para atentá-los do duro caminho de libertação e para reavivar neles a esperança, né? Então, o exorcista é um evangelizador, né? Que encontra essas situações aí delicadas, que vai, então, né, em nome da igreja, de Jesus Cristo, acolher, olhar por essas pessoas e procurar fazer com que estes façam a experiência de Deus e uma experiência da misericórdia de Deus, né? Quantas pessoas que depois que, né, concluem um processo de libertação, saem testemunhando como Deus foi bondoso, misericordioso, né? Não desistiu de mim, continuou olhando por mim. Então, a misericórdia que eles experimentam na sua vida, assim como esse processo lá de Gerasa, né? Leva eles também a anunciar o quanto Deus é misericordioso, bondoso, como foi com eles, também quer ser para com todos, né? Geralmente, padre, esse processo de libertação do exorcismo há uma exceção, né? Com algumas exceções. Algumas exceções. Há casos que podem levar vários meses e há casos que levam anos, né? Eu, há pouco tempo, concluí um caso muito grave. Foram 2 anos, mensalmente, uma vez por mês, né, atendendo a pessoa, porque não depende só do exorcista. O exorcista, né, vai rezar essa oração prevista pela igreja, vai rezar em nome da igreja por essa pessoa, mas há toda uma tarefa de casa, né? A pessoa precisa também ter uma vida cristã, uma vida sacramental, uma vida de oração. Então, o exorcista faz a sua parte e a pessoa precisa fazer a parte dela, né? E com esse empenho, a dedicação, né, Deus vai trabalhando, né, operando na vida da pessoa. Inclusive, ela deve se confessar, deve ir à missa, mudar de vida, sair dos lugares de pecado, fechar as portas ao demônio, né? Isso mesmo. Porque às vezes abre as portas ao demônio. Sem conversão, não há libertação. A pessoa vai ficar uma vida toda ali, né? As pessoas rezando por ela, sem conversão, não há libertação. É preciso voltar para Deus, ter Jesus como Senhor da sua vida, e aí, né, sair de tudo aquilo que é pecado, né? Primeiramente em relação aos pecados graves, mas depois uma luta que continua, vencer os pecados leves, as imperfeições, né? Eu acho muito interessante, muitas pessoas, né, têm grande apreço por aquela obra de Santa Teresa, Castelo Interior, Moradas Interior, né? E querem saber, qual morada que eu estou. Bem, né, essa pessoa não tem uma vida na graça, nem na primeira morada ela está, né? A vida cristã, a vida cristã começa quando eu paro de pecar gravemente e começo a ter uma vida na graça, né? Então aí começa do ponto zero, né? E a pessoa então vai ter um progresso espiritual. Mas é preciso largar a vida velha, largar o mundo, romper definitivamente com o pecado. E a graça de Deus é o nosso passaporte para o céu. Aqui uma coisa interessante, padre. Quem são as pessoas, né, que vão para o céu? As pessoas que morrem santamente, as pessoas que morreram na graça de Deus. E quem são as pessoas que vão para o inferno? As pessoas que morreram, né, em pecado mortal. Então, só tem essas duas. Algumas pessoas dizem assim, mas vou viver de qualquer jeito, né? Depois de eu morrer, a gente vê, né? Ou aquelas pessoas que dizem, vamos rezar para fulano se salvar. Ou está salvo ou não está, né? A salvação se decide nesse mundo, com a forma de vida que a pessoa leva, né? Depois, se a pessoa morreu na graça de Deus, morreu santamente, e ainda, né, precisou passar pelo purgatório para reparar, enfim, né, se purificar,
né? Sim, temos que rezar pelos mortos, né? Para que estão no purgatório, para que logo cheguem, adentrem ao céu, né? Mas se a pessoa morreu em pecado grave, não tem mais o que fazer, né? Então, nós não podemos, na questão, da nossa vida cristã, entrar em negociações e, depois, né? Depois a gente vê. Não, Deus nos dá esta vida para vivermos com responsabilidade e nos salvarmos. Então, a forma como nós vivemos essa vida é o que vai definir a nossa eternidade. Há sentido, sim, em rezar pelos mortos, mas como a gente vai, né, nos próximos dias, rezar pelos fiéis defuntos, é para isso que nós rezamos. Aqueles que morreram santamente na graça de Deus e se ainda estão no purgatório, precisam, né? E quase todos nós passaremos pelo purgatório, né? Aí sim, mas não é possível. Vamos rezar para depois da pessoa morrer, né? Vamos rezar a pessoa salvar e não, né? Aqui, é essa oportunidade que Deus nos dá. Alguém perguntou aí de onde eu era. Eu sou aquele Salvador da Bahia, arquidiocese, São Salvador da Bahia, primária do Brasil, na paróquia Senhora da Conceição da Praia, que é a padroeira do estado da Bahia. Alguém dizia aqui, padre, sobre o sincretismo, mas o padre disse: eu não posso ser de Deus e servir a outros deuses, as outras entidades. Não posso ser de Deus acreditando em horóscopo, em reiki, em leitura de mão, em tarô, numerologia, evocação dos mortos. Não. Ou é de Deus, ou é de Deus. Devemos ser cristãos. Uma fé No mundo espiritual, não existe neutralidade. Ou estamos com Deus, ou não estamos com Deus. Jesus diz em Evangelho de Mateus, não podeis servir a dois senhores. Né? Então, Jesus é o único caminho para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Ele não diz assim, eu sou um dos caminhos. Não, existe apenas um caminho. Todas as pessoas que chegarem ao céu serão por graça de Jesus, né, pelo que ele fez por nós na cruz, e também pelo corpo de Cristo, que é a igreja católica, a igreja de Jesus Cristo, né? Então, aí a nossa grande responsabilidade, que é de evangelizar. Nós recebemos esse tesouro, podemos, né, ter acesso a tudo isso, e precisamos levar o evangelho, a salvação a todas as pessoas, para que conheçam Jesus, né, acolham o Filho eterno de Deus e caminhem na direção do céu, né? É urgente. Padre Pedro Paulo, estamos aqui, jovens aqui, né? Rapazes e moças, seminaristas, freiras, leigas e leigos, que estão fazendo um curso comigo, né? Demonologia e Geologia. Primeira parte, a pneumatologia, porque não tem na matriz curricular. Já estamos falando, hoje falamos um pouquinho dos anjos, nos preparei para essa coisa, quero agradecer a esses seminaristas que estão aqui, essas leigas, esses leigos, essas irmãs, que fazem parte do nosso curso de Demonologia e Angiologia, tema tão pouco falado, mas Paulo VI disse, é necessário que nós estudemos, é necessário que nós aprofundemos. E sai dos quadros da Igreja Católica, do magistério, aqueles que negam a existência do diabo e dos demônios, ser vivo, espiritual, pervertido, perversor, inimigo número 1 da humanidade. Então, não posso viver uma vida sincrética, não posso viver a dois senhores. O padre, o senhor falou desse documento da CNBB sobre exorcismo, também já está no meu programa de falar com esses jovens, esses estudantes da Católica aqui, e eu li, interessante, inclusive fiquei feliz que no início o documento cita a Associação Internacional de Exorcistas, e o padre Gabriel Amorth, por muitos anos, foi o presidente dessa associação de exorcistas. E lá fala das dioceses terem exorcistas. Qual o conselho que o senhor dá nas nossas dioceses do Brasil, nas arquidioceses, diante da necessidade, porque sabemos que o bispo é aquele exorcista, mas ele pode delegar. Na sua diocese, padre, tem exorcista? Então, na nossa diocese aqui,
era Dom Gregório, por muito Uhum. tempo. Monge, você sabe disso, está em Uhum. Petrópolis, Rio Santo. E depois como vice-auxiliar. Uma das vezes, ele fez exorcismo na Cúria, arrependeu-se dos gritos, dos rumores. Ele disse: meu Deus, tenho que procurar um lugar mais calmo, porque o pessoal ficou assombrado diante da gravidade daquela sessão. Depois, Dom Gilson Andrade, que por muito tempo foi nosso vice-auxiliar, hoje está no Rio de Janeiro. Inclusive, Dom Gilson, há 3, 4 anos, trouxe da Associação de Exorcistas, trouxe o sacerdote dos irmãos com João, trouxe um sacerdote de um país da África que nos mostrou fotos incríveis, até despregos saindo, de conchinhas saindo da boca dos possessos, inclusive de um couro de cobra enorme que saiu de uma boca de uma mulher possessa do demônio. E veio também um psiquiatra. Foi muito bom. Foram 4 dias aqui que nós tivemos. Dom Murilo deu todo o apoio, toda a força. E depois, nessa época, 2 sacerdotes. Um frei capuchinho, tem aí Frei Ícaro, pode lembrar o nome do frei, falamos dele hoje, que está acamado. E o padre Patrick, aqui do irmão João João. Mas ele também é superior. Ele é superior do convento. Ele pediu e está terminando o mestrado. Ele pediu licença ao bispo, que não teria mais tempo de fazer esse ministério, porque era superior do convento e também estudando, terminando o mestrado. Eu penso, não sei se pode falar, deve tomar muito tempo esse ministério, né, do Sim. exorcismo. É muito Tempo exigente. em relação a ti, a tua espiritualidade, estar na presença de Deus, a santidade, a piedade do sacerdote. E penso que são casos, muitos aparecem, muitos casos, até falsa infestação ou falsa vexação, né? Não é verdade? Sim. Então, são casos, Agora é uma estamos com o batalha. Dom Sérgio da Rocha. E Dom Sérgio da Rocha sabe dessa realidade. Sim. Então, é muito importante que, né, tenhamos mais exorcistas nas dioceses, né? Cada diocese deveria ter ao menos um, né? E, assim, éramos 3, fomos para 5, estamos em 20, né? Mas são 400 dioceses no Brasil, Salvador, né? uns 10, e o Salvador uns 10, uns 15. É, porque hoje, aqui na nossa diocese, são 10 dioceses. E no momento, né, estou só eu como exorcista. Então, alguns bispos da nossa diocese mandam alguns casos para cá. E a gente, né, a gente atende também, né, presta serviço, mas seria importante que cada pastor cuidasse dos seus, né? Então, cada diocese seria muito importante ter ali, né, um padre ou mais que pudessem acolher esses fiéis. Porque se nós não acolhemos, não acompanhamos, não ajudamos, as pessoas vão ficar aí, muitas vezes, à margem dos enganos, né? Vamos buscar tantos lugares que para ter Vão procurar outras igrejas uma solução evangélicas. imediata, falsas doutrinas, e é um perigo, né? E precisamos rezar muito, né, pelos nossos bispos, pelos padres, né, pelos exorcistas, porque é uma missão desafiadora, né, difícil, e passamos batalhas realmente muito graves, muito grandes, né? E como nós cristãos podemos viver sempre debaixo do cuidado, da proteção de Deus e, é claro, da Imaculada Conceição, a única criatura humana que nunca foi tocada pelo demônio por ser imaculada, toda santa, por graça de Deus. Aí o demônio tem raiva da Imaculada, né? Porque se sente humilhado por ela. Jamais ela foi preda do demônio, porque nunca nela teve pecado, nem mortal, nem venial, nem mortal, nem original. Toda santa és Maria, mancha alguma és em ti. Ana Guia, toda santa. Como é que, padre, podemos nós cristãs, viver debaixo dessa proteção de Deus, da Virgem, na graça de Deus? Então, aqui vou fazer uma citação, né, de um livro que do Padre Amorte,
que foi publicado recentemente pela Canção Nova. Não me lembro o nome do livro, né? Mas é o único livro que tem ali, né? Da Canção Nova do Padre Amorth. Ele dizia assim: nós devemos ter medo somente de não estar na graça de Deus, o que significa confessar-se, participar da Santa Missa, receber a comunhão e, além disso, fazer adoração eucarística e rezar especialmente com os salmos e o rosário. Todos estes são, entre outros, os melhores remédios contra a atividade extraordinária do demônio. Se permanecemos na graça de Deus, estamos blindados. Estamos blindados, né? Então, aqui não tem novidade, né? Nós precisamos confessar com regularidade, ir à missa final de semana, todos os dias, né, ter um momento de oração, de preferência em família, uma oração ideal para a gente rezar em família, a oração do terço. A irmã Lúcia, que viu Nossa Senhora em Fátima, dizia: não há problema que não se consiga resolver com a oração do terço. Então, assim, talvez a gente espera assim, uma novidade, né? Um negócio estrondoso, mas não. Vida cristã, vida sacramental, né? E aqui gostaria também de fazer uma citação de mais uma citação do padre Francisco Bamonte. Só uma correção. A citação que eu fiz antes é uma citação de 8 de julho de 2014, uma entrevista que ele deu quando a associação estava sendo, né, ali oficializada, né? Então, agora a citação que ele fez recentemente por conta da apresentação das diretrizes da associação. Ele dizia assim: a vida em estado de graça é a verdadeira e essencial defesa contra os ataques ordinários e extraordinários do diabo. Agora, a vida em estado de graça não é mantida apenas com a oração. Há uma necessidade da palavra de Deus, dos sacramentos, do compromisso de crescer nas virtudes, especialmente em humildade e caridade. E tudo isso não só como entidades isoladas, mas no contexto da igreja, que é a família de Deus. Então, não é possível, eu rezo sozinho, né? Eu vou ser um católico, mas não vou ser praticante. Não, tem que ser na igreja. Sem igreja. Católico isso mesmo. sem igreja. Não existe Jesus Cristo sem igreja, não existe igreja sem Jesus Cristo. As duas coisas estão unidas, né? A igreja é corpo de Cristo, é esposa de Cristo. Então, e Jesus deixou a igreja, né, os santos sacramentos, que continuam realizando hoje o que Jesus realizava há 2000 anos. Então, ele continua, né, curando, libertando, né, santificando. Então, os sacramentos é o nosso lugar especial de encontro com Jesus, né? Então, você falou com meus alunos, padre, de eclesiologia, que até o século IV, V, ao se falar a palavra igreja, não se pensava em igreja de pedra, nem capela, nem santuário. Igreja, Carral e Avé, povo convocado, povo de Deus. São igrejas vivas somos nós. É a Assembleia de Cristo, dos discípulos de Jesus, pedras vivas. Até debaixo da mangueira reunido, eu posso ser igreja, lendo a palavra de Deus. Posso ser igreja no condomínio, no playground. Não necessariamente na igreja pedra, tijolo. Antes disso, que é importante, esses sinais visíveis, a igreja viva somos nós. Não posso ser de Cristo. Porque não adianta a gente ter uma... porque não adianta a gente ter uma igreja bonita, né, de pedra, porque parede não salva, né? Então a gente tem que... Nós somos igreja. A igreja maiúscula somos nós, né? Exato. E a igreja minúscula é a igreja, né, de pedra, o templo, né, que é importante. Temos realmente um templo digno, a casa de Deus, morada de Deus, mas é vida cristã, né? E a igreja é uma obra de Deus, é povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, né? E outra coisa, a igreja é nossa mãe. Então, ter cuidado, amor, respeito pela igreja, né? As pessoas pensam a igreja simplesmente como algo, uma organização, como tantas outras. Não é,
né? A igreja não está aí para dar uns conselhos, fazer algumas caridades, não, né? A igreja está aí para nos ajudar a chegarmos no céu. E a igreja é um transatlântico para a gente chegar no céu. Muitas pessoas hoje se contentam com uma canoa furada, achando que estão bombando, né? Não. Jesus Cristo nos deu um transatlântico para chegar no céu, um navio, e nós vamos nos contentar com uma jangada, né? Com uma canoa furada, uma igreja de homens aí? Não. Vamos ficar com a igreja de Jesus Cristo, fundada sobre Pedro, né? Que Jesus Cristo diz, Pedro. Católica isso e mesmo. apostólica. Uma santa. Eu digo sempre, Jesus não tem várias esposas, porque Jesus não é adúltero. Uma só esposa. Jesus tem uma esposa e uma amante. Jesus tem uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Lava essa esposa, purifica. Lumigense 8. A verdadeira Igreja de Jesus subsiste na Igreja Católica, unida ao Vigário de Cristo, em comunhão com os terceiros apóstolos, os bispos. Essa Sacramento universal de salvação. Né? E Isso depois mesmo. o catecismo vai dizer, né? Fora da igreja não há salvação. Né? O catecismo não vale? Não. É a nossa fé de 2000 anos. Então temos que ter orgulho de sermos católicos. Né? Lutarmos pela Igreja Católica, defendermos a nossa mãe, né? Amarmos o Papa, conhecermos a doutrina, né? A doutrina da Igreja. Então, né? As Sagradas Escrituras são importantes, sim, mas também é importante o catecismo da Igreja Católica, que é, né, a palavra de Deus organizada por temas. É pura palavra de Deus. Né? Fale do seu livro tão belo. Você falou do livro ali dos anticoncepcionais, da beleza da vida, da fecundação. É importante trazer o Humanae Vitae para hoje, o Evangelho Vitae para hoje, a Familiares Consorcios para hoje, né? Aquele do Papa Francisco sobre o matrimônio, né? Amores Letícia, Isso. Alegria do Amor, tão bela também, tão profunda. E desse livro teu, que a Neuza Vinagre está aqui, fui aí naquele encontro, não pude ir, eu ajudei a fazer a inscrição e ela trouxe para mim de presente. Eu tenho, e nós vamos trabalhar também nesse, inclusive, parabéns, porque eu tinha aqui volumes aqui, Fé e Demonologia, dessa coleção Inquiridion, e tem a Fé e Demonologia, mas em italiano e em francês, original em francês. E o Senhor nos trouxe em português, teve esse trabalho. Hoje já temos esse documento Fé e Demonologia, graças àquele livro incrível, onde nos traz também as várias conferências episcopais do mundo nesse tema. Isso. De nova era, esoterismo, espiritismo, demonologia. Parabéns. E vai sair a segunda edição. Fala aí, fala aí. Então, esse livro aqui, desde que eu fiz o curso em Roma, então a gente tem acesso a muitos materiais, né? E bem importantes, que nem sempre acabam chegando até nós por conta da língua, né? E quando a gente vai lendo os livros do Padre Gabriel Amorth e tantos outros, sempre vai fazendo referência a um documento, a um texto, a outro, né? Então, eu procurei reunir todos esses textos e disponibilizar às pessoas, né? Então, o bispo foi acompanhando durante também todo o processo de elaboração desse livro, deu imprimatur, tá tudo certinho, né? E é um livro que trata, primeiramente, das Sagradas Escrituras, então, né? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos anjos e dos demônios. Depois, uma abordagem teológica. Depois, a parte mais de mística e ascética. Então, agora a gente tem, né, o livro do Padre Rui Marim traduzido para o português, Teologia da Perfeição Cristã. Mas é algo recente, não havia. Então, na época, né, também então traduzimos e incluímos aqui no livro. É esse texto que o Padre Paulo Ricardo usa para fazer aquele curso sobre demonologia no site dele. Então, é um texto muito, muito rico. Temos outros, né? Tanqueray, deixa eu ver aqui,
Garrigou Grande, tudo isso. Mas hoje, assim, um dos mais completos, mais claros é Rui Marinho. Isso mesmo. Excelente, padre. Da editora Quadrante. Então, depois tem uma parte que é mais magistério. Então, várias catequeses, audiências gerais, né, ângelos, que os papas foram fazendo também com o tema dos anjos demônios, o catecismo, a parte que trata sobre mais a questão de discernimento, como discernir uma coisa da outra, né, o que é transtorno, o que é psicológico, né, o que está dentro do âmbito humano e o que está dentro desse âmbito préternatural, né? Depois uma parte mais de testemunhos, vivência. Há um capítulo aqui bem interessante também que o padre Duarte Lara, que é exorcista em Lamego, né, me deu na época, que é um testemunho, a experiência do exorcista, como ele viu todo esse processo, né, o tempo que acompanhou o padre Gabriel Amorte, o início do ministério, um pouco da experiência dele, né, lá em Portugal. Então, é um livro volumoso. Mostra aí o livro para o povo. Fenômenos preternaturais. Fenômenos preternaturais. Vai sair a segunda edição, não é? Isso. Então, essa aqui é a primeira edição. O pessoal está perguntando, padre, como faz para comprar esse livro abençoado? Então, está no momento esgotado, né? Nas próximas semanas, o mais breve possível, a gente quer, então, ter a segunda edição. O livro tem quase 600 páginas, então vai engordar um pouquinho, né? Vamos incluir mais alguns temas, mais alguns documentos que saíram, e vamos também publicar pela editora, né? Veritas in Caritate. Não, Católica Veritas, né? Então, assim que estiver disponível, também está anunciando nas redes, né? E fica também esse convite a estudarmos, né? Um pouco em relação a esse tema. Então, aqui é aquilo que assim, é um conhecimento que todos podem ter, para ter realmente assim, segurança em relação a esses temas, tirar dúvidas. E hoje, para a gente não cair em extremos, né? De pensar que tudo é o demônio ou que nada é o demônio. Então, um livro que procura dar a gente realmente um bom conhecimento para termos bastante propriedade em relação a esses temas, né? Aquilo que de fato a igreja ensina, e os testemunhos todos aí, né? Tantos exorcistas têm nos ensinado. Então, nos preparemos, todos nós, para adquirirmos essa segunda edição. O padre Paulo vai mandar também a gente botar no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes, e certamente vai ter o telefone, vai ter o e-mail, né, para se pedir, e pense que vai voar. Vai ser uma grande graça este livro para nós, e como eu falei, fiquei muito feliz, porque eu lia sempre do italiano português, tinha que traduzir para as pessoas, fenomenologia, agora não. Graças a Deus, se tem acesso a esses documentos em línguas estrangeiras, traduzido com fadiga, com perseverança e determinação. É um bem que trouxe a Igreja do Brasil e que para toda a América, a todas as Américas. Isso mesmo. Deus é louvado, né? O único desejo, padre, tanto com esse livro, né, com os outros também que estão aí a caminho, é contribuir, colaborar com a igreja, né? Aquilo que a gente teve a oportunidade de ter acesso, que outros também possam ter, né? Então, quando saiu a primeira edição, uma coisa que eu também combinei com a editora na época, foi que fosse o mais acessível possível, para que bastante pessoas tivessem acesso. E enviei para a presidência da CNBB na época, e para vários bispos conhecidos, então, para que pudessem também ter acesso a esses textos, e essa porta, então, fosse também se abrindo em outras dioceses, né? Então, graças a Deus, isso foi acontecendo aos poucos. Aqui, padre, tem uma família de Duas Serras, perto de Paulo Afonso, Antas. A mãezinha deles, que era uma mãe espiritual minha também, faleceu há pouco tempo, uma santa, de missa diária,
de adoração, de texto, sempre alegre e feliz e sendo caridosa, servindo. E esses dias celebramos o 7º dia, 8º dia 1, na quarta-feira. Então, quero deixar um abraço para esse pessoal. Dona Finha, de Zé de Hermínio, Josefa Ribeiro. Que Deus os console. Como o padre nos lembrou bem, somos chamados ao céu e os bons fiéis têm a graça de ir ao purgatório para purificar-se. Eu recordo aqui Santa Catarina de Gênova, no Tratado da Santa Catarina de Gênova. Está lá. Ela pergunta às almas do purgatório: vocês gostam de estar no purgatório? É necessário o purgatório? As almas respondem: preferimos ir ao inferno do que adentrar na glória de Deus com qualquer resquício de pecado. Queremos entrar na glória de Deus purificados no fogo do amor de Deus. Preferem ser condenadas do que estarem na presença de Deus com pecado. Mas a certeza é, aquele e aquela que ama a Deus nessa vida tem a vida eterna. Cristo é a vida eterna. E Dona Finha era a mulher de Deus, toda de Deus, e faleceu no dia de São Padre Pio, 23, e foi enterrada Nossa Senhora das Mercês, 24 de setembro. Meu irmão, pode então dizer uma palavra última, final, e fazer oração final. Aqui eu tenho a padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia. Que breve, Padre Pedro, possas vir aqui celebrar, presidir na Basílica. Quiçá temos encontro com os padres, com os leigos e leigas sobre esse tema, mas também para descansar um pouco, que a tua vida é uma correria, paróquia, aulas, conferências, lives, escrevendo e também nesse ministério do exorcismo, que não é fácil. E dizia aqui a meus irmãos e irmãs, rezem pelos exorcistas. Eu pedi que rezassem por essa live, porque sabemos do ódio do demônio, dos demônios, para que tudo saísse bem. E saiu bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, São José, Padre Pio, São Miguel Arcanjo. Então, Padre, você poderia deixar sua mensagem final, orar e nos dar a bênção. Temos 54 minutos agora. Tá bem. Então, duas coisas, né? Primeiro, você que está acompanhando, que depois, né, vai ver também esta gravação, você, né, está passando por alguma coisa difícil, né, alguma situação incomum na sua vida, busque o seu pároco, né? Partilhe com ele o que você está passando, né? Busque ter uma vida cristã, busque a confissão, busque os sacramentos, né? Então, se há algo ali que precisa de uma atenção, um cuidado né, maior nesse sentido, o padre vai dar encaminhamento, né? Vai encaminhar você para o bispo, né? Vai dar a você realmente as orientações necessárias, né? E, segundo lugar, como o padre, né, partilhou o exemplo dessa irmã, amemos Jesus na Eucaristia. A Eucaristia para nós já é antecipação do céu. Jesus disse: quem come minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Né? Desde já temos Jesus, temos a vida. Ele nos ressuscitará, né, no último dia. Então, amemos Jesus, né, de modo especial mesmo, né, na Eucaristia. E vamos, então, agora concluir com uma oração. Convido todos a rezarmos juntos a oração do Pai Nosso, que é uma grande oração de libertação que Jesus nos deu. Nós concluímos sempre o Pai Nosso dizendo, né, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o Catecismo vai dizer que de qual mal que estamos pedindo que Deus nos liberte? É do maligno, né? Então, é uma oração importante que devemos rezar todos os dias, pedindo, né, que a graça de viver na vontade de Deus e que Ele também nos proteja, nos defenda, né, do mal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos recorremos a vós. Obrigado, Padre. Deus abençoe muito o seu trabalho, sua missão, seu apostolado, os seminaristas que nos acompanham, né? E todos que vão depois também ver esse conteúdo. Deus os abençoe muito. Agradeço, Padre Pedro Paulo, pelo vosso sim, pela vossa presença. Aqui tantos irmãos e irmãs também, Universidade Católica, Salvador, sacerdotes, diáconos, leigos, leigas, freiras seminaristas, leigos também da minha paróquia, da Conceição da Praia, e de outras paróquias, pessoas que nos ajudam, e certamente aí também de Florianópolis, pessoas que te conhecem, pessoas até de Piauí estavam aqui, minha família, vi minha irmã, estava aí também, minha mãe, todo mundo reunido numa só família. Somos Igreja Católica, Padre Jucimário e Santana, não importa onde estejamos, na China, na Índia, no Bangladesh, a mesma Igreja de Jesus, terrestre, que se purifica e celeste. Muito obrigado, Padre. Foi um ensinamento grandíssimo, um anúncio forte do amor de Deus, a misericórdia de Deus, e na certeza de que a vitória de Cristo. Na cruz, Jesus venceu Satanás. Ele é um perdedor. Está aí lá em São Paulo. Em tudo nós somos mais que vencedores. Nós cristãos somos vitoriosos. Vitoriosos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que o manto imaculado da Virgem possa abraçá-lo, Padre. Que Deus, por meio do Senhor, se torne um grande instrumento de evangelização, não só na Arquidiocese de Florianópolis, mas em todo o Brasil. E temos esse parentesco, já que o bispo que te ordenou foi Dom Murilo e foi o nosso bispo aqui há muitos anos, e continua sendo o bispo emérito. Que Deus abençoe também o nosso